Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Concurseja. Olá a todos! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, assim, a espinha dorsal do direito do trabalho aqui no Brasil. Os princípios específicos dessa área. Exatamente. É um assunto chave, né? Porque o direito do trabalho, na sua essência, ele busca equilibrar uma relação que a gente sabe que começa desigual. Pois é, a relação entre empregado e empregador. Muitas vezes o empregado está numa posição mais vulnerável, né? Sim, de hipossuficiência, como a gente costuma dizer tecnicamente. Menos poder de negociação, menos informação, às vezes. Isso. E os princípios são justamente as ferramentas, as ideias centrais que o direito usa para tentar dar uma equilibrada nesse jogo, para proteger quem precisa mais. É a base de tudo. Dos juízes, sabe? E fazer isso de um jeito claro, direto, pensando especialmente em quem está começando agora a estudar direito do trabalho, quem está se preparando aí com a gente no Concurseja. Uma ótima ideia. É fundamental entender bem esses pilares. Vamos lá então, vamos desempacotar isso. Para começar, qual seria o princípio, assim, o coração de tudo? Olha, sem dúvida, é o princípio da proteção. Ele é o grande guarda-chuva. Princípio da proteção. E a lógica por trás dele é essa que a gente já falou, né? A hipossuficiência do trabalhador? Exato. Como o trabalhador geralmente é a parte mais fraca na relação, a lei cria mecanismos para protegê-lo, para tentar igualar um pouco as coisas. E como isso funciona na prática? Porque falar em proteção é um pouco amplo, né? Sim, é verdade. Mas esse princípio maior, ele se desdobra em algumas regras bem concretas. São como subprincípios, vamos dizer assim. Ah, interessante. Tipo o quê, por exemplo? Bom, tem três principais que derivam diretamente da ideia de proteção. O primeiro é a regra da norma mais favorável. Norma mais favorável? Isso quer dizer o que exatamente? Quer dizer que se você tiver mais de uma regra válida tratando do mesmo assunto, imagina uma lei geral e um acordo coletivo da categoria ou até mesmo o contrato individual de trabalho. A que vai ser aplicada é aquela que for mais benéfica para o empregado. Ah, entendi. Então, se a lei diz uma coisa e o acordo da categoria diz algo melhor para o trabalhador, vale o acordo. Isso. Ou se o contrato individual dele tem uma cláusula ainda melhor. Vale o contrato naquela parte. É sempre a que trouxer mais vantagem. A gente vê isso refletido lá no artigo 7º da Constituição e também na CLT, no artigo 620, por exemplo, que trata dessa relação entre lei e norma coletiva. Faz sentido. E qual seria o segundo desdobramento? O segundo é a condição mais benéfica. A ideia aqui é proteger direitos que o empregado já conquistou ao longo do contrato. Como assim? Imagina que o empregado recebia uma gratificação por função todo mês, algo que foi acertado no contrato ou se tornou um costume na empresa. Mesmo que depois mude a lei ou a política interna, essa condição mais vantajosa que ele já tinha, via de regra, não pode ser retirada. Ela adere ao contrato de trabalho dele. Ah, tá. Então, direitos adquiridos, vantagens que já foram incorporadas ao contrato, não podem ser simplesmente cortadas. Exatamente. O artigo 468 da CLT fala sobre a proibição de alteração contratual lesiva e a súmula 51 do TST também trata disso, dessa incorporação das vantagens. É para dar segurança, né? Claro, para não mudar a regra no meio do jogo, prejudicando o trabalhador. E o terceiro? O terceiro é o famoso indúbio pro operário. Esse eu já ouvi falar. É aquele na dúvida a favor do réu, só que para o trabalhador. Quase isso. Não é bem para o réu, mas sim para o trabalhador. A ideia é que se o juiz, ao analisar um caso, ficar com uma dúvida genuína sobre como interpretar uma determinada norma trabalhista, se ela tem mais de um sentido possível, ele deve escolher a interpretação que for mais favorável ao empregado. Entendi. Então, se a lei não for totalmente clara, a balança pende para o lado do trabalhador na hora de interpretar. Isso, mas atenção. É na dúvida sobre a interpretação da norma, não sobre os fatos do caso, tá? Se a dúvida é se algo aconteceu ou não, aí a regra de prova é outra. Aqui é sobre o sentido da lei. Perfeito, bem explicado. Então, norma mais favorável, condição mais benéfica, indúbio para o operário, todos debaixo do grande guarda-chuva da proteção.
Exatamente. E o que é fascinante aqui é ver como esse princípio da proteção realmente, assim, ele colore a interpretação de tudo no dia a dia jurídico trabalhista. Não é só uma ideia bonita no papel, sabe? Ele molda a forma como se lê um contrato, como se aplica uma lei na prática mesmo. Com certeza. Um juiz, um advogado trabalhista, um fiscal do trabalho, todos eles operam tendo esse princípio como pano de fundo constante. Mas ele é absoluto? Tipo, sempre a decisão vai ser a mais protetiva possível? Olha, ele é muito forte, mas não é absoluto a ponto de ignorar todo o resto. O direito do trabalho também precisa dialogar com outras realidades e outras normas. Por exemplo, hoje se discute muito a questão da negociação coletiva. Ah, os acordos e convenções coletivas, né? Que Isso. os sindicatos negociam. Isso. A própria lei, lá no artigo 611-A da CLT, trazido pela reforma trabalhista, diz que o negociado pode prevalecer sobre o legislado em alguns pontos específicos. Então, veja, existe um espaço para a autonomia das partes coletivas, embora sempre com limites, claro, respeitando um patamar mínimo de direitos que são considerados essenciais. Entendi. Então, o princípio da proteção orienta, mas ele convive com outras regras do jogo, como a valorização da negociação coletiva em certos aspectos. Exato. É um equilíbrio dinâmico. Muito bom. E aqui é onde fica realmente interessante, eu acho. O que acontece quando a papelada diz uma coisa, mas o dia a dia da pessoa na empresa é completamente diferente? Ah, aí entra outro princípio fundamentalíssimo. O princípio da primazia da realidade. Primazia da realidade. O nome já diz bastante, né? Sim, de forma bem simples, o que vale é o que acontece de verdade na relação de trabalho, não apenas o que está escrito num contrato ou num documento formal. Os fatos reais se sobrepõem à forma. Dá um exemplo prático para a gente entender melhor. Claro, pensa naquele caso clássico. A pessoa é contratada como pessoa jurídica, como PJ, para prestar um serviço. Tem lá um contrato de prestação de serviços, emite nota fiscal. Sei, a famosa pejotização. Isso, mas aí, na prática, essa pessoa tem chefe, tem horário fixo para cumprir, recebe ordens diretas sobre como fazer o trabalho, não pode mandar outra pessoa no lugar dela, ou seja, ela age como um empregado em todos os aspectos relevantes. Entendi. Ela tem todas as características de um empregado subordinado, só que no papel está diferente. Exatamente. Nesse caso, com base no princípio da primazia da realidade, a Justiça do Trabalho pode desconsiderar aquele contrato de PJ, que seria uma simulação, uma fraude, para fugir das leis trabalhistas, e reconhecer o vínculo de emprego real. E aí a pessoa passa a ter direito a tudo: férias, 13º, FGTS, aviso prévio, tudo que o empregado com carteira assinada teria. Correto? Outro exemplo: alguém trabalha numa empresa anos a fio sem nunca ter a carteira de trabalho assinada. Mesmo sem o registro formal, se ela provar que existiam os elementos da relação de emprego, pessoalidade, habitualidade, onerosidade e, principalmente, subordinação, o vínculo será reconhecido pela justiça com base na realidade dos fatos. A lei tenta impedir essas manobras, então. O artigo 9º da CLT fala algo sobre isso, né? Que atos praticados para fraudar a aplicação da lei trabalhista são nulos. Precisamente. O artigo 9º é a base legal para isso. A primazia da realidade é a ferramenta que dá vida a esse artigo, permitindo olhar por trás da cortina formal e ver o que realmente está acontecendo. Faz todo sentido para proteger o trabalhador de esquemas, né? Sem dúvida. Se conectarmos isso ao quadro geral, esse princípio é uma garantia essencial de que a formalidade, o papel, não vai servir de escudo para esconder a verdadeira natureza da relação de trabalho e negar direitos. Garante que os direitos sejam baseados naquilo que a pessoa efetivamente faz e como ela faz. Exatamente. E por isso ele é tão frequentemente invocado e aplicado pela Justiça do Trabalho. É um dos princípios mais vivos, mais atuantes no dia a dia. Muito claro. Bom, falamos de proteção, falamos da realidade dos fatos. E sobre a duração do emprego, tem algum princípio específico para isso? Tem sim. É o princípio da continuidade da relação de emprego. Continuidade. Isso significa que o emprego é para sempre. Não exatamente para sempre, mas a ideia central é que a regra geral, o padrão, é que os contratos de trabalho sejam por prazo indeterminado. Ou seja, eles são feitos para durar no tempo sem uma data definida para acabar. Ah, então
Contratos com prazo certo, tipo contrato de experiência ou por obra certa, são exceções à regra. Exatamente. A lei prevê algumas hipóteses específicas em que o contrato por prazo determinado é válido, mas elas são exceções. A presunção é de que o contrato é por prazo indeterminado. E qual a consequência prática dessa presunção de continuidade? Várias. Primeiro, a própria ideia de estabilidade no emprego. A demissão, especialmente a sem justa causa, é vista como uma ruptura desse fluxo normal de continuidade e por isso gera consequências para o empregador. Tipo o aviso prévio e as multas rescisórias? Isso mesmo, o aviso prévio, a multa de 40% do FGTS na dispensa sem justa causa, o seguro-desemprego, tudo isso são mecanismos que, de certa forma, refletem a ideia de que o fim do contrato é uma exceção e que o trabalhador precisa de um amparo nessa transição, já que a expectativa era de continuar trabalhando. E tem também a questão da prova, né? Quem tem que provar que o contrato acabou? Bem lembrado, existe uma súmula do TST, a súmula 212, que diz que o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negado pelo empregado, é do empregador. Ou seja, presume que o contrato continua, quem alega que ele acabou, o empregador geralmente, é que tem que provar isso. Entendi. A regra é continuar. Então, quem afirma que parou tem que provar. Exato. Essa ideia de continuidade busca trazer mais segurança e estabilidade para a vida do trabalhador. Parte-se muito daquela premissa de que o emprego é, para a grande maioria das pessoas, a principal fonte de sustento, a forma de garantir a própria subsistência e da família. Então, a lei tenta proteger a duração desse vínculo, dar mais previsibilidade. Sim, essa é a lógica por trás do princípio da continuidade. Muito bom. Então, juntando as peças, proteção, realidade, continuidade, isso tudo leva a uma outra característica importante dos direitos trabalhistas, né? Aquela de que não dá para simplesmente abrir mão deles. Isso mesmo. É o princípio da irrenunciabilidade de direitos. Irrenunciabilidade. O que significa na prática? Significa que o trabalhador, via de regra, não pode renunciar aos direitos básicos que são garantidos para ele pela lei ou pelas normas coletivas. Mesmo que ele queira, mesmo que ele assine um papel dizendo que abre mão, por exemplo, ele não pode assinar um termo dizendo eu não quero receber férias ou abro mão do meu 13º salário. Exatamente. Este tipo de renúncia a direitos mínimos previstos em normas de ordem pública é considerado nulo pela lei. Lembra do artigo 9º da CLT? De novo, ele diz que são nulos os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos trabalhistas. A renúncia a direitos essenciais entra aí. Por que isso? Por que impedir o trabalhador de abrir mão de algo se ele quiser? Pela mesma razão do princípio da proteção, a hipossuficiência. Entende-se que, numa relação desigual, o trabalhador poderia ser pressionado a renunciar a direitos para conseguir ou manter o emprego. Então, a lei já proíbe essa renúncia para garantir que aquele patamar mínimo de proteção seja sempre respeitado. Faz sentido. É uma trava de segurança para evitar que a necessidade leve a pessoa a aceitar condições piores do que a lei permite. Isso. Claro que existem algumas exceções, algumas situações onde a lei permite certa flexibilidade ou transação de direitos, especialmente em negociações coletivas ou em acordos judiciais. Mas a regra geral para os direitos essenciais é a irrenunciabilidade. Entendido. Proteção, realidade, continuidade e renunciabilidade. Cobrimos os principais, né? Cobrimos os mais clássicos e estruturantes, sim. Mas, para dar um contexto ainda maior, é fundamental a gente lembrar que tudo isso está sob a influência de valores ainda mais amplos, que vêm lá da Constituição e até do direito civil, mas que iluminam tudo no direito do trabalho. Ah, é. Quais seriam esses valores? Primeiro e acima de tudo, a dignidade da pessoa humana. É um dos fundamentos da nossa República. Está lá no artigo 1º da Constituição Federal. Isso significa que o trabalho não pode ser visto só como uma mercadoria ou um fator de produção. O trabalhador é uma pessoa com dignidade e essa dignidade tem que ser respeitada em todas as fases da relação de emprego. E como isso impacta na prática? Impacta em tudo. Justifica a proteção contra condições degradantes de trabalho, contra o assédio moral ou sexual,
contra a discriminação, orienta a busca por um meio ambiente de trabalho seguro e saudável, a dignidade humana é o filtro ético fundamental. Entendi. E qual outro princípio geral que você mencionou? O princípio da boa-fé objetiva. Esse vem muito forte do Código Civil, especialmente do artigo 422, mas se aplica totalmente aos contratos de trabalho. Ele exige que as partes, tanto o empregado quanto o empregador, se comportem com lealdade, honestidade e respeito mútuo durante toda a relação contratual. Então não é só cumprir o que está escrito, mas agir de forma correta, justa, um com o outro. Exatamente. É ter um comportamento ético esperado. Isso vale para o empregador, que não pode abusar do seu poder diretivo, e também para o empregado, que tem deveres de lealdade e colaboração com a empresa. A boa-fé ajuda a interpretar o contrato e a avaliar a conduta das partes. Legal. Então, dignidade humana e boa-fé são como princípios maiores que dão o tom ético para a aplicação de todos os outros que a gente discutiu. Perfeito. Eles formam a moldura valorativa dentro da qual os princípios específicos do direito do trabalho operam. Excelente. Acho que conseguimos dar um panorama bem completo. Então, só para recapitular rapidinho as ideias principais que a gente explorou hoje aqui no Concurseja. A proteção ao trabalhador como ponto de partida para equilibrar a relação, a valorização do que realmente acontece na prática, os fatos sobre o que está só no papel, que é a primazia da realidade, a tendência de que o emprego seja algo duradouro, a continuidade e a impossibilidade de o trabalhador abrir mão dos seus direitos essenciais, a irrenunciabilidade. E tudo isso banhado pelos princípios maiores da dignidade humana e da boa-fé. Isso mesmo, um ótimo resumo. Cobrimos a base principiológica essencial do direito do trabalho brasileiro. Mas como a gente sabe, o mundo não para de mudar, né? Pois é, e isso levanta uma questão importante para a gente pensar, né? Fica aqui talvez uma reflexão final. Manda lá. Como que esses princípios todos que foram pensados e consolidados em um contexto industrial clássico, vamos dizer assim, como eles se adaptam e respondem aos desafios gigantescos do mundo do trabalho hoje? Você diz automação, inteligência artificial, substituindo funções. Exato. E também o trabalho por plataformas digitais, os aplicativos de entrega de transporte, aquela discussão enorme sobre se há ou não um vínculo de emprego ali, como proteger essas pessoas. E as próprias discussões sobre flexibilização das leis trabalhistas, né? A pressão por modelos mais ágeis, talvez. Sim. Como que a gente mantém a essência da proteção, da dignidade, da primazia da realidade, da continuidade nesse cenário tão novo e tão diferente? Como garantir direitos sem engessar a economia ou impedir novas formas de trabalho que estão surgindo? É uma pergunta de milhões, como dizem por aí. Com certeza, não tem resposta fácil. É um debate aberto, super atual e essencial para o futuro do direito do trabalho. Como esses princípios clássicos vão dialogar com essa nova realidade? Uma excelente provocação para a gente fechar a nossa análise de hoje e para todo mundo que está nos ouvindo continuar pensando. Realmente um desafio enorme. Um desafio constante. Bom, pessoal, então por hoje é isso. Chegamos ao fim de mais essa conversa aqui no Concurseja. Esperamos que tenha sido útil para clarear esses conceitos tão importantes do direito do trabalho. Esperamos ter ajudado a entender melhor esses pilares. A gente agradece demais a atenção de todos vocês e, claro, fica o convite para continuarem acompanhando as nossas próximas aulas, os outros cursos e materiais que a gente disponibiliza aqui no canal Concurseja. Tem muito conteúdo para ajudar na sua preparação. Continuem estudando e contem com a gente. Um grande abraço e até a próxima. Até mais!